dorme tarde, vai. Vamos para a última questão, que é a Vamos, 262. tá. 262. Amplia aí, Beth, consegue? Aí, valeu. Tá, Peraí, deu? tá, Uhum. não, eu tô aumentando aqui no meu celular, peraí. Tá. Gente, um homem de 32 anos, sem comorbidades conhecidas, procura unidade de pronto atendimento após ser mordido na mão direita por um cachorro de rua há cerca de 5 horas. Ele relata que tentou afastar o animal que o atacou sem provocação aparente. O paciente apresenta um corte profundo e irregular na face dorsal da mão, com sangramento ativo e sinais de edema. O animal mordeu, fugiu, e não pôde ser capturado. No exame físico, a gente tem uma ferida lacerada de aproximadamente 4 centímetros na face dorsal da mão, com bordas irregulares e profundidade moderada. Tem edema, eritema local, sem sinais de necrose ou secreção purulenta. Amplitude de movimento preservada nos dedos, sem déficits motores ou sensitivos, e o pulso radial está presente e simétrico. Diante desse quadro, o médico da unidade precisa definir a melhor conduta para prevenir as complicações infecciosas e avaliar a necessidade da profilaxia antirrábica e antitetânica. Beleza. Número 1. Quais são os principais riscos associados à mordedura de animais e os patógenos mais comuns envolvidos? Está falando patógenos, tá? Explica a relevância clínica de cada um. Vamos lá. Resposta de aluno. A aluna respondeu: o principal risco associado à mordedura de animais são tétano, raiva, abscesso, infecções locais ou sistêmicas, e os patógenos mais comumente encontrados são Pasteurella, estáfilo, estáfilo, ditas bactérias, ditas bactérias patógenas estão envolvidas em infecções e abscessos, Clostridium tetani, que está no tétano, e vírus envolvidos na raiva. Tá, beleza. Tá, tá, eu só não entendi aqui o Staphylococcus Tá, pyogenes. a Aureus e o Piógenes. Piógenes, né? Tá ok. Tá. Estáfilo não escreve com F. Estáfilo acho que é com PH. Pera aí, rapidinho aqui, A gente. gente tem no gabarito, eu mostro aqui. Pode passar, porque é só curiosidade mesmo que eu tô. É com PHY, tá ali. Então tá. Principais riscos: infecção local, tá? Então, a mordedura de mão. Se eu preciso, até de quando eu começar essa questão, só perguntar uma coisa básica para vocês, para não tomar muito tempo. Infecção, a mordedura em mão é considerado o quê? Leve, moderada ou grave? Tá. Laís grave, Rodrigo grave, Gustavo grave, Newton grave, Camila grave, Felipe grave, beleza. Todo mundo bem atento, bem. Então já sabem que a gente já vai ter que direcionar para o grave, né? Mas tudo bem. Infecção local. Tá? A flora bacteriana da saliva do animal pode causar infecções, tá? Principalmente em mão, pé e também face, tá? A raiva é uma doença viral grave, letal se não tratada precocemente, e o tétano pode entrar através da ferida e se não houver a vacinação adequada, é uma morte bem feia, tá? Os patógenos mais comuns, aí fala da Pasteurella, tá? Que está presente em 50 a 75% das mordeduras de cães e 75% das mordeduras de gatos, tá? Causa celulite e abscesso rápido, dentro das primeiras 24 horas, beleza? Aí a gente vai para o Staphylococcus aureus e o Streptococcus spp. Podem causar infecções de pele e tecidos moles, tá? Clostridium tetani produz toxina que causa espasmos musculares e rigidez generalizada, e é horrível, tá? Não sei se vocês já viram um paciente morrer de tétano, é uma coisa bizarra. E o vírus da raiva, que é letal sem profilaxia. Se você não fizer profilaxia pós-exposição. Tranquilo? Alguém com alguma dúvida em relação a estas criaturinhas aí? Cuidado como vocês escrevem, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Qual que seria a Staphylo. pontuação aqui que você daria para essa? A maldade da Beth, tá vendo? Sim, eles, ué, É, a gente está fazendo a prova, eu preciso de nota. justo. Então vamos lá. Principais riscos associados a mordedura de animais são tétano, raiva, abscessos, infecções locais ou sistêmicas. Ok. Patógenos mais comumente encontrados. Pastorela está escrito certo, estafilococo está escrito errado, estafilococo está escrito errado. Ditas bactérias patógenas estão envolvidas em infecções e abscessos. Ditas bactérias patógenas. Quem escreveu consegue me explicar se escreveu algo de forma Não, não tem errada? explicação na prova. Não tem É. explicação. Você tem que dar nota com o que está escrito. É Então, gente, olha, isso. eu consideraria os riscos associados à mordedura, tá? Tétano, raiva, abscesso, infecções locais e sistêmicas, eu consideraria essa parte, tá? Os patógenos eu não consideraria, ok? Consideraria Clostridium tetani e consideraria a raiva. Eu acho que daria para dar um ponto nessa questão aí, 1,25 por aí. Tá, até 1,5 daria. Mas acho que eu daria 1,5, 1,25. Gente, Tá? Mas eu acho que importante. para eles lá, eu acho que seria um ponto, tá? Só para ser bem sincero com vocês. Ó, importante. Lembra que a gente está falando que a pergunta a gente tem que dividir, né? Então, ó, quais são os principais riscos? É uma parte. Quais são os patógenos? E qual é a relevância clínica de cada um? De cada um, o quê? De cada patógeno? Entendem? Então, assim, eu preciso explicar isso. Então, vamos lá. Eu coloquei os principais riscos respondido, que foi o que o Luiz falou. Se cada um tiver o mesmo peso na cabeça do especialista, é um ponto, tá ok. Patógenos. Escreveu só nome, sem sobrenome? Não vale, gente. Não vale, tá? Então, errou os patógenos. E a relevância de cada um? Então, se você só colocou como Clostridium, que foi uma coisa que o Luiz colocou, vai valer só o Clostridium. E provavelmente isso valeria ali talvez 1,25 na minha cobrança. Lembrando que o Clostridium também está escrito errado, tá? Então, O Clostridium tá errado. gente, é chato, mas é verdade. A gente tem que saber escrever isso aqui, tá? Porque senão não vale. O que me chama atenção, e que aí eu preciso colocar aqui para vocês, por mais que vocês estejam fazendo às vezes cansados, em cima da hora e tudo mais, pensa que isso aqui é a prova. Então, tudo que a gente faz com cuidado, a gente recebe em troca um reconhecimento, tá? Então, cuidem de como vocês estão escrevendo. Essa prova está cada vez mais chata. Olha, acabou de sair parcialmente o resultado do recurso da segunda etapa, tá? Nós fizemos recurso, uma grande parte do que veio de recursos gerais foi acatado, mas tiveram coisas absurdamente exigentes da parte deles que eles não acataram, tá? Então tem que tomar cuidado porque eles estão cada vez com um nível extremamente detalhista. Não dá para a gente, ah, não, eles vão considerar. Não vão considerar, tá? Então é super importante vocês serem extremamente cuidadosos com a maneira com que vocês estão escrevendo, tá bem? Então, a gente está sendo chato aqui, o Luiz está sendo bonzinho. Vou puxar as orelhas dele depois, porque realmente é para a Eu, gente co- eu, ser carrasco, gente. É para a eu gente sou ser pior carrasco. eu sou pior na prática, mas é porque aqui na teoria a gente acaba que realmente tem que pegar Tem que um ser, pouco mais, gente. Tem que ser. porque Por... essa prova não é nem um pouco legal com vocês, gente. Essa prova não é nem um pouco mesmo. Então, assim, é difícil a gente ficar tentando achar aí pelo em ovo, mas é porque essa prova sacaneia mesmo. Então, assim, ela é difícil e ela é o que eu falei para vocês, né? Às vezes eles leem a questão de vocês
E quando ele lê ali estáfilo com F, ele não lê o resto, tá? Então, assim, ele lê, vê a Pasteurella, ok, estáfilo com F, ele, pum, zero na questão, Não, beleza? não Ou deu o então ele, sobrenome ali da Pastorela já, Pastorela Pasteurella, já não vem, gente. E aí o Felipe está aí comentando, realmente, na hora é difícil, é difícil, cara, a gente né? sabe que é. E vocês se preparam, Nervoso, dá branco, não, e sem vocês se dúvida. preparam bastante, vocês estudam, sabe? Tipo, não é uma coisa assim que vocês estão indo despreparados, mas é que é uma prova que ela não é, como é que eu posso dizer? Ela não é Gente, correta, assim, né? Ela vamos não é dizer, justa. vamos dizer o Exatamente, ela não é seguinte, justa. mas isso não está na Não. nossa mão, né? Aquilo que eu falo para todo mundo. Não adianta a gente, eu entendo esse sentimento, mas não adianta a gente ficar alimentando isso, a gente tem que saber passar Sim, por sim, isso, sim, sim, né? sim, sim, Então sim. aqui, ela não é justa? Tá bom. Então vou usar e trabalhar em cima das regras dessa prova, tá? É, eu Então, vou na malandragem deles. exatamente, tá bom? Então vamos lá, vamos para a segunda, né? Qual que deve ser a abordagem inicial para o manejo da ferida e cite os passos detalhados e a justificativa de cada um. Quantas respostas a gente tem que dar aqui? Três. É a abordagem inicial, os passos detalhados e a justificativa de cada um dos passos, tá bom? A Leia está colocando aqui, teve uma prova discursiva que eles não pontuaram quem escreveu vaginalis com a primeira letra. Aham, é isso, gente. É bem isso É aí, isso. tá? Essa é a prova legal deles, entendeu? Uhum. Mas olha só, eu vou colocar uma coisa para vocês que acontece. Todo mundo já deve ter feito ali um TCC, enfim. Mas quando a gente vai para mestrado e doutorado, vai escrever lá Ah, a tua entrega de não. trabalho escrevendo errado. Não, não Gente, vai. e eles chamam isso de erro de E é estagiário. esculacho. É Não, isso toma um esculacho, esculacho na frente de todo tá? mundo. É bizarro. Agora, óbvio, poxa, a gente não está falando disso, mas eu só estou dando um exemplo, não estou defendendo INEP, sabe que eu não tenho, né, apreço nenhum por eles, mas assim, a gente tem que escrever corretamente, tá? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, neste sentido, eu não acho que é errado. Aonde eu acho que eles são injustos é quando eles não dão a pontuação correta para uma resposta correta. Isso eu acho que é uma injustiça total, né? Então, assim, poxa, mas eu escrevi certo, por que que você não me deu a pontuação? Isso eu acho um E que é absurdo, comum, né? tá? E que é comum. Mas exigir que se escreva corretamente, eu acho que a gente tem que trabalhar por isso, tá, gente? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui com vocês até a prova. Então, vamos lá. Vamos ver a resposta do item 2 ali, Luiz, para a gente não. Vamos, Então, vamos lá. vamos que tá acabando, gente. Respira. Ó, essa Respira, resposta respira. tá bem completinha. Vamos ver como é que tá aqui no olhar do Luiz. Vamos lá. A abordagem inicial deve ser lavar bem a ferida com água e sabão, usar antissépticos como clorexidine, facilitando a avaliação da lesão, fazer antisepsia e prevenir infecção. Perfeito. O uso de suturas não é indicado devido ao seu potencial risco, porém haja dificuldade na hemostasia, pode-se realizar um ponto simples somente para aproximar as bordas da lesão e promover a hemostasia. Não se deve fechar completamente a ferida, porque tétano gosta de profundidade, ferida escura, quente e úmida, tá? Então, não fecha, tá? Você pode dar um pontinho para aproximar, para se tiver um rasgo muito grande, se aproxima as bordas, mas deixando sempre um espaço, tá? E cuidado com esse erro de ortografia e de bordes, tá? Realizar antibiótico terapia profilática com amoxicilina com clavulanato viral por 3 a 5 dias para se tratar de uma ferida grave contaminada. E a antibiótico terapia deve ser feita para prevenir infecções. Tá, quando você coloca que é um antibiótico terapia profilática, você já está prevenindo infecções. Então, cuidado para não ser repetitivo, mas a resposta está correta. Tá? Mas eles podem tirar ponto, por isso eu estou falando, gente. A questão está toda bonitinha, muito bem organizada.
Fazer curativo para evitar contaminação ou inflamação devido à porta de entrada. Orientar o paciente quando a troca dos curativos. Caso apresente alterações que indiquem inflamação e infecção, retorne ao unidade de atendimento. Agendar retorno entre 7 a 10 dias. Precisa de mais alguma coisa? Da ferida, não é do paciente. Tá perfeita a resposta. Deixa eu ver o que ele botou no gabarito. Não, primeiro, qual é a nota que você dá? Olha, Beth, a minha avaliação, tá? Não vi nada de errado. Acho que tá ok, tá? Tinha caído por terra o uso do antibiótico, mas como é uma ferida profunda e em mão, tá? A gente faz o antibiótico, tá bom? E a gente aí eu só preocuparia mais com o erro de, foi o que eu falei, repetição de coisa e erro de português, mas assim, bobeira. Se valendo 3, acho que daria para dar 2,5. Entendeu? Tipo, ele tira meio ponto por esses errinhos bobos de português, ou por você falar que você fez uma antibiótico terapia profilática prevenindo infecções. Se é profilática, você está prevenindo. Beleza? Tá ótimo. Eu, aqui, considerando e comparando com o gabarito que a gente vê nas provas, este aluno escreveu muito bem, né? Também achei. Né, Muito Luiz? E bom. aí eu gostaria só de comparar para vocês entenderem quando a gente fala de profundidade e de responder exatamente de uma maneira técnica e convincente, né? Então, qual a abordagem inicial para o manejo da ferida? Como é que começou a resposta? A abordagem inicial deve ser, né? Então, isso é importante. E aí ele tinha que explicar os passos e a justificativa. Então, lavar com água e sabão, usar antisséptico. Então, assim, foi dando os passos e dizendo que era para prevenir a infecção, tá? Então, isso é um exemplo muito bom, parabéns para quem fez, mas isso é importante que daqui para frente, desculpa, você já, opa, perdão, você já consigam identificar como realmente a gente tem que fazer a redação da questão, tá bom? Você quer colocar o Eu gabarito, Luiz, a necessidade ou não? não, eu só ia falar que quem respondeu de uma forma que eu gosto muito, que é de fazer exatamente assim, tipo, eu sempre boto em tópicos, sacou? Facilita muito, É. porque o que você quer? Qual é a abordagem inicial para o manejo da ferida? Beleza, a abordagem inicial da ferida. Pá, 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 pá. Uhum. Cite passos detalhados de cada um. Primeiro passo, uso de sutura não é indicado. Segundo passo, realizar a antibiótico-terapia profilática. Terceiro passo, fazer o curativo para evitar contaminação. Quarto Uhum. passo, prestar atenção na ferida. Quinto passo, voltar caso piore e agendar um retorno de 7 a 10 dias. E aí as justificativas. Tá certinho, cara. Isso Eu aí, achei isso aí. excelente. Quem respondeu muito bem. Também achei. Tirando aí, eu tiraria 0,2 por causa do Borges, tá? Então, Então, daria eu também. 2,8, Eu acho tá? que eu ia tirar por causa do erro de português só, mas é porque eles tiram, eles são chatos. Sim, perfeito. Então, vamos lá. Questão 3 que a gente tem ali. Quais os critérios indicam a necessidade de Doutor profilaxia? Luiz, Oi, Diego. O Oi? Diego tem uma dúvida. o antimicrobiano é Aham. dado porque a ferida é grave e contaminada ou porque ela aconteceu na mão? Grave contaminado. E Ah, tá bom. aconteceu na mão. E Tá aconteceu na bom. mão. Tá Tá? bom, doutor, Na obrigado. verdade, os três são três critérios aí que são importantes a gente usar. Tá bom. Obrigado, doutor Luiz. Que a vascularização na mão, ela, como são microvasos, a facilidade da bactéria proliferar e você não ter uma resposta boa é grande. Tranquilo? Tranquilo, doutor, obrigado. Valeu, velho. Então, vamos lá. Quais os critérios indicam a necessidade de profilaxia antirrábica e antitetânica, neste caso, e justifique a conduta recomendada com base nos protocolos nacionais? Vamos lá. A resposta que a gente teve é essa daqui. Ok. Critérios. O animal não poder ser observado durante os 10 dias ou apresentar alguma alteração. Não sabemos se o animal é vacinado ou possui doença como raiva.
É só isso, gente, de critérios mesmo? Só porque a gente não consegue observar o cachorro? Hum, A pergunta é quais critérios? Me deram um. hum. Beth, quer que passe um tubo? Quero que você dê a nota, Tá. né? Porque para a gente orientar o aluno como ele tem que redigir, né? Pode dar a Gente, nota. uma questão de 4 pontos, uma questão de 4 pontos, onde eles pedem critérios que indicam necessidade de profilaxia antirrábica, antitetánica nesse caso, de responder somente que o paciente, o animal, não pode ser observado por 10 dias, essa questão ia ganhar entre 0 e 0,5. Eu acredito que eu ia dar 0 na questão. 0,5, né? Vamos dizer assim, mas vamos dizer, por que 0,5? Porque ele está falando da metade, da metade, da metade de um dos critérios, né, Luiz? É isso. É, é tipo um terço de um critério. Exato. Então, acho que eu gostaria muito que vocês tivessem essa noção, gente, para não ser rasos demais. Então, você imagina, quando a questão tem 4 pontos, ela é de extrema importância no montante de 10. Então, a gente tem que entender que ali eu realmente tenho que investir mais tempo nessa resposta. É, tentar redigir com o maior número de informações que eu possa, tá? Até porque eu tenho tempo para isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com respostas assim tão superficiais. E perder ponto é entregar o nosso CRM de bobeira, tá? É entregar de Gente, vocês bobeira. veem, Bom, não, vocês veem que são 3 questões. Uma vale um, 4 pontos, cara. oh, meu Deus, Uma questão vale quase a prova inteira. Metade, quase metade da prova, quer dizer. Então, assim, da questão, né? se a gente dá uma respostinha rasa, pô, pesado, né? Então, vamos lá. Raiva é uma coisa que eu vou pedir para vocês estudarem, tá? Até para você, porque eu tô vendo algumas respostas aí que estão, algumas coisas estão até certas, mas que tá ainda faltando coisa. Gente, acidente grave. Paciente com cão que não pode ser observado. Paciente grave. Mordedura grave. Mão, extremidade. Indicação: é só vacina antitetânica? Não, tem o soro também. Ok, tem que tomar. Exatamente, tem que Ah, tomar tem que tomar imunoglobulina. eu É, posso ler a minha resposta? pode, fica à vontade. Tá, eu até, pegando o gancho de vocês em relação à questão da questão de fazer tópicos também, e até, Aham. assim, quando eu vou tentar escrever, e justamente pegando também a questão que a Beth falou, a prova passada do INEP eu fiz, e justamente quando caiu lá o trauma de tórax, eu falei, fechei. Porque acho que todo mundo sabe muito bem a questão do TLS. E, na verdade, né, justamente por ter sido uma questão mais fácil, foi onde eu tive minha menor nota, porque da forma que eu escrevi. E outra coisa, até eu coloquei a questão do justo aí, porque eu fiz uma outra pergunta é, igual gabarito mesmo, assim, e eles sequer corrigiram. E aí fiz o recurso, mandei, até eu tenho um print aqui, fiquei indignado, uma que valia 4 pontos. E, na verdade, eles nem Nem olha. nem olharam. E, assim, idêntico o gabarito deles, idêntico, assim, e eu até coloquei um pouco mais, eu coloquei um negócio mais, e eles nem olharam. E justamente a questão dos sinônimos, até eu falei para a Beth, eu tenho me policiado nisso,
a questão da dificuldade de interpretação em sinônimos. Escrevi alguns sinônimos, mas não era aquilo que estava no gabarito, não foi pontuado. E aí até a Laís comentou da outra vez, e justamente o que que aconteceu? Reprovado primeiro por documentação, que eles também não aceitaram, mas reprovado por 1, alguma coisa. Então, assim, e eu fiquei, no dia que eu peguei o resultado, eu fiquei arrasado, porque eu simplesmente falei, olha, peguei e mostrei, falei, gente, mas está certo, e eles não pontuaram. Então, assim, realmente, quando a Beth fala, a gente tem que realmente prestar muita atenção, porque hoje estou me policiando um pouco mais em relação a escrever, mas antes minhas respostas eram piores. Mas só para não atrapalhar mais, então, eu coloquei o seguinte, na terceira questão. Critérios de indicação de profilaxia, acidente grave em região de terminações nervosas, entre parênteses, mãos, pés e face, né, se tratando de ser grave, animal não observado. Também quero outro lado. Classificação. Classificação do ferimento como grave, e cães fugitivos, a profilaxia da vacina é recomendada em 4 doses, sendo ela dos dias 0, 3, 7, 14, soro sendo indicado a aplicação no dia 0 ou até 7 dias após a primeira dose da vacina. Perfeito. Resposta completa. 4 pontos. E a antitetânica? Antitetânica, gente. Antitetânica. Eu acho que vai ser de Alô? acordo com a situação vacinal do paciente, né? Acho que é Ou observado. seja, se está vacinado ou não, se não lembra, vacina ou não vacina? Vacina. Então, beleza, perfeito. O paciente não lembra ou não sabe onde está a carteirinha, vacina, vacina. Tá? A Laís tinha uma dúvida. Laís, pode perguntar. Ela perguntou, são 4 ou 5 doses da antirrábica? São 4. Vou botar o gabarito aqui só para... Pode ir. Meu Deus, que posso. Oi. Então, critérios. Animal desconhecido ou não disponível para observação. Mordedura em ambiente distal, ou seja, classificado como grave. Tá? Contato com saliva do animal diretamente com mucosa ou ferida aberta. Tá? Nos casos, vacina antirrábica, 4 doses, 03, 7, 14. Tá? Soro antirrábico se mordida for muito profunda e extensa. Profilaxia contra tétano, sempre. Você vai ter critério carteirinha de vacina. Se ele vacinou agora recente, não precisa, mas se ele não sabe, não lembra ou não tem carteirinha, vai vacinar de novo, tá bom? Então tá ali, ó, histórico vacinal incerto ou esquema vacinal incompleto, vai tomar as 3 doses de antirrábico, tá bom? Não esquecer, beleza? Condutas para este caso, se o paciente não tiver recebido 3 doses de vacina antitetânica, aplicar ADT, fazer a imunoglobulina antitetânica também. E se a vacinação estiver em dia, faz só o reforço da DT, que é dose única. Combinado? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Doutor, como fica isso dos 10 anos e dos 5 anos? Do quê? Ou seja, do reforço, se a vacinação estiver em dia, é dizer, que ele tem as 3 doses, eu tenho que avaliar se a vacina, a última vacinação foi Antes, maior de 10 anos, 5, né? 10, 10. 10 anos. Tá? A cobertura de 10 anos. Então, Tá se bom, foi antes de 10 anos, ou se ele falar assim, doutor, eu vacinei, mas eu não lembro. Cara, vacina de novo. Tá bom? tá bom, doutor. Gente, ficou dúvida em alguma coisa? Crave